Olá, clã! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal. E se por acaso você ainda não me conhece e é novo por aqui, prazer, me chamo Débora Ferreira. Já deixa o like agora no início do vídeo, tá? Que me ajuda bastante. Se inscreve se você não for inscrito. E não esquece de deixar um comentário aqui, tá? Pra ajudar a engajar esse vídeo. Então, avisos dados, vamos para o caso de hoje. Quando vejo uma menina bonita andando pela rua, uma parte de mim quer levá-la para casa, ser agradável e tratá-la bem. Já a outra parte se pergunta como a cabeça dela ficaria em um espeto. Hoje iremos conhecer Ed Kemper, um dos assassinos em séries mais famosos e inteligentes dos Estados Unidos, talvez até mesmo do mundo. Vocês vão perceber que a maioria dos serial killers tiveram uma infância conturbada. Abusos sexuais, abusos físicos, abusos psicológicos e violência com certeza fizeram parte da infância e da formação dessas pessoas. Bem, pelo menos 95% deles. Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia, e era o filho do meio do casal Edmund Kemper II e Clarnell Stage. Ele tinha duas irmãs, uma mais velha e outra mais nova. O pai dele era veterano de guerra e a mãe dele era bem problemática. Ela era alcoólatra e violenta, principalmente com seu filho Ed. Ela era tão desagradável que o marido dela dizia que preferia voltar para a guerra do que suportar a esposa por muito tempo. Com uma comparação dessa, dá para ter uma noção, né? A maioria dessas ofensas e abusos verbais se direcionavam para Ed, que ela não suportava e chegava a recusar abraços ou qualquer forma de carinho com o filho. Com as filhas, ela não era tão assim, mas com Ed, ela caprichava no desprezo. Em contrapartida, Ed também era uma criança bem estranha, que eu tenho certeza que você aí também ficaria com o pé atrás. Ainda na infância, ele tinha a imaginação voltada para sexualidade e morte, tipo essas duas coisas juntas. E ele também costumava arrancar a cabeça das bonecas das irmãs dele, e quando ele tinha apenas 10 anos, ele se apaixonou por uma das suas professoras, e a irmã dele perguntou por que ele não beijava essa professora. E ele plenamente e simplesmente respondeu: porque se eu beijá-la, terei que matá-la. Sem contar que ele amava torturar animais, e vocês sabem que esse é um dos primeiros e principais sinais de um serial killer, né? Se vocês não sabiam, agora sabem. Eles começam com insetos, evoluem para animais e, por último, a última fase, vão para humanos. Além dos abusos que sofria em casa, Ed também passava por muito bullying na escola, pela sua altura e pelo seu jeito estranho. Em 1957, o pai dele ficou cansado das ofensas e do desprezo da mulher e pediu divórcio. E as crianças ficaram com a mãe. Após a separação, ela ficou ainda pior e ela via em Edmund a figura do marido e começou a maltratar ainda mais o filho. Mas não era apenas a mãe de Ed que desprezava ele, as suas irmãs não gostavam nem um pouco dele. Elas justificavam isso dizendo que tinham medo da altura dele porque com apenas 15 anos, Ed já media quase 2 metros e a mãe dele dizia que tinha medo que ele fizesse alguma coisa com ela ou com as suas irmãs. E por isso a mãe dele fez ele dormir no porão, longe de todo mundo. Enquanto a família estava reunida, cada uma tinha o seu quarto e apenas as suas irmãs eram amadas por sua mãe. Ele ficava longe, no escuro, como se fosse um bicho. Essas coisas foram fazendo o Ed nutrir uma raiva gigantesca da mãe e futuramente ele diria que esse foi o ponto-chave para todas as atrocidades que ele iria fazer. Quando Ed tinha 14 anos, ele ficou cansado de tudo que vivia dentro da casa da mãe, das ofensas e dos abusos, então ele decidiu morar com o pai, que apesar da separação ainda mantinha um bom relacionamento com os filhos. O pai de Ed casou com uma mulher que já tinha um filho de outro relacionamento. No começo estava tudo bem, só que aí os meses foram passando, o tempo foi passando e Ed começou a arrumar problema com o filho da madrasta. Então o pai dele decidiu mandar ele morar com seus avós paternos. Os avós de Ed moravam em uma fazenda em North Fork, na Califórnia, bastante isolada da cidade.
liberdade. Ao chegar na fazenda, ele parecia estar feliz. Passava o dia caçando animais pelos campos com seu rifle que ganhou de presente de Natal do seu avô. O avô gostava muito dele e os dois ficaram bem próximos. Mas sempre existe mais, né? Já a avó de Ed, ela era bem controladora e agressiva e se parecia muito com a mãe dele. Ela também não gostava do fato de Ed sair por aí matando e atirando nos animais. Pensando bem, eu também não ia gostar disso. O tempo foi passando ali na fazenda e o relacionamento dele com a avó só piorava. Assim como nutria uma raiva pela mãe, ele também começou a ficar com raiva da avó. Até que em 1964, os dois acabaram discutindo, as fontes não especificam o motivo, então depois disso, Ed saiu da cozinha, foi até onde ele guardava o seu rifle, que ganhou de presente do avô, e deu um tiro na cabeça da avó dele. Depois que ela caiu no chão, ele ainda deu 2 tiros e para garantir que ela estivesse morta, ele ainda esfaqueou ela várias vezes. Alguns minutos depois de fazer isso, ele ouviu o avô dele chegar. O avô dele tinha ido até o mercado fazer umas compras e quando ele ouviu o avô chegar, foi até o carro e fingiu que nada aconteceu e esperou ele virar as costas para atirar e matar o avô também. Futuramente, Ed diria que apesar de gostar muito do avô e dos dois serem bem próximos, ele só fez isso para que o seu avô não passasse pelo trauma de ver a esposa morta. Depois de fazer isso, sem saber o que fazer, ele acabou ligando para a mãe e a mãe dele disse que era para ele ligar para a polícia, se entregar, senão ela mesma faria isso. Ele acabou sendo diagnosticado como psicótico e paranoico e foi preso em um hospital psiquiátrico. Em depoimento na delegacia, Ed disse que matou a avó apenas para experimentar a sensação. Tudo foi dito de forma fria e racional e ele não demonstrava nenhum arrependimento. Dentro do hospital, ele passou por vários testes, incluindo 2 testes de QI. O primeiro deu que ele tinha o QI de 136 e alguns meses depois ele fez o segundo, que deu que ele tinha o QI de 145, ou seja, resultados elevadíssimos que diziam que ele era muito inteligente. Dentro do hospital, Edmund era um prisioneiro modelo, inteligente, calmo, focado nas suas tarefas e logo ele passou a ser assistente pessoal de um dos psiquiatras. Com essa nova função, Ed passou a acompanhar e até mesmo a aplicar testes em outros detentos. Um erro gravíssimo, porque além de ser muito inteligente, Ed também era muito manipulador. Com isso, ele teve a oportunidade de aprender o que dizer e como se comportar quando esses testes fossem aplicados nele mesmo, porque eu acho que as pessoas ali esqueceram que ele também era um detento. Outra coisa que Ed aprendeu dentro do hospital, convivendo com outros prisioneiros, foi como eles praticavam os estupros. E um detalhe, uma dica que ele aprendeu e que disse que levou em todos os seus crimes foi que quando fizesse isso, abusasse de alguém, deveria matar a vítima depois. Esse convívio e esses detalhes sádicos dos seus companheiros de cela foram o suficiente para alimentar as fantasias sexuais macabras de Ed. Mas com um bom comportamento e os serviços prestados dentro do hospital, Ed foi solto antes da data prevista. Em 1969, com 21 anos, ele ganhou a liberdade e apesar dos médicos dizer que não era recomendado ele voltar a morar com a mãe, porque ela era a fonte principal da raiva dele, ele voltou a morar com ela, até porque ele não tinha mais para onde ir. Com um bom comportamento, os médicos acreditavam que Edmund tinha se reabilitado de vez e o que eles fizeram? Apagaram todo o histórico dele dentro do hospital, incluindo o tempo que ele tinha passado ali, inclusive o assassinato dos avós. Foi como se ele nunca tivesse cometido um crime. Depois de ganhar a liberdade, ele começou a trabalhar em vários empregos e um sonho que ele tinha desde a adolescência era de se tornar um policial. Ed fez diversos testes na tentativa de entrar para a polícia e passou em todos eles, mas a sua altura, que ultrapassava os 2 metros, impediu que ele fosse aceito. Mas apesar de não ser aceito, Ed fez amizade com vários policiais e mantinha contato com muitos deles. Inclusive, ele também frequentava um bar que os policiais iam ali para beber depois do expediente. Ironicamente, esse bar se chamava a Sala do Júri. E era ali que Ed ficava sabendo dos vários detalhes do trabalho da polícia
polícia e os crimes que estavam acontecendo. Depois de ter o sonho frustrado, ele decidiu começar a colecionar armas e depois comprou um carro do mesmo modelo usado pela polícia local na época, um Ford Galaxy 500. A diferença era que o de Ed não tinha a pintura e os símbolos da polícia. Com o carro, ele passou a dirigir por vários locais e a observar as pessoas, principalmente as garotas. Depois ele começou a oferecer carona para as garotas e, de acordo com o próprio Kemper, foram mais de 150 caronas. E apesar da sua altura e do seu jeito estranho, Ed sempre conseguia que as garotas entrassem no seu carro. Algumas até ficavam com o pé atrás, mas ele usava algumas técnicas, afinal, Ed era bem manipulador. No início, ele até levava as garotas sem arrumar nenhum problema, até ele começar a sentir os impulsos. As primeiras vítimas de Ed entraram no seu carro no dia 7 de maio de 1972 e elas se chamavam Mary Ann Pesce e Anita Luqueza, duas universitárias de 18 anos. O que as garotas não sabiam era que Ed já tinha preparado tudo para os crimes. Ele modificou as portas dos passageiros, fazendo com que elas só abrissem do lado de fora e evitando a fuga das vítimas. As duas garotas foram levadas para uma região de mata isolada. Primeiro, ele algemou Mary Ann e manteve Anita dentro do porta-malas. Ele tentou estrangular Mary, mas não conseguiu, e então esfaqueou e cortou a garganta dela. Depois fez o mesmo com Anita. Kemper colocou os corpos dentro de um compartimento secreto, onde ele também guardava as suas armas, que ficava no porta-malas do carro, e dirigiu para a cidade. No meio do caminho, ele foi parado por um policial e nesse momento ele pensou: acabou, fui descoberto, vou ser preso. Mas não, o policial só parou ele por conta de uma lanterna traseira que estava queimada. Após uma breve e mal feita vistoria, ele foi liberado e seguiu o caminho. E então ele seguiu para o seu apartamento. Nessa época ele estava morando sozinho e em casa ele teve relações sexuais com os corpos, depois esquartejou e descartou os restos mortais. Mais tarde, naquele mesmo ano, em 14 de setembro de 1972, Ed acabou abordando Aiko, uma adolescente de apenas 15 anos que estava esperando o ônibus para ir até uma aula de dança quando Kemper ofereceu uma carona e ela infelizmente aceitou. Ele levou ela para uma área afastada, depois abusou dela ainda viva e em seguida estrangulou até a morte e colocou o corpo dentro do porta-malas. Mas dessa vez ele decidiu ir até o bar dos policiais para tomar umas. E enquanto conversava tranquilamente com os policiais, o corpo da adolescente estava no porta-malas em frente ao bar. Depois ele foi para casa, praticou necrofilia, desmembrou o corpo e descartou em vários lugares diferentes. E isso dificultava muito a identificação da vítima e, é claro, ele sabia disso. No ano seguinte, em 7 de janeiro de 1973, Kemper fez a sua próxima vítima. Ela se chamava Cindy Shaw, de 18 anos, e também era universitária. Seguindo o mesmo padrão, Cindy foi levada para uma área afastada, uma área de floresta, depois foi morta com um tiro de pistola e colocada dentro do porta-malas. Mas dessa vez, Ed estava morando com a mãe, então quando ele chegou em casa, ela ainda estava dentro de casa, então ele esperou ela sair para só depois levar o corpo para dentro. E lá dentro ele fez todas as coisas que eu já falei com vocês, né? Não precisa eu repetir. E então desmembrou o corpo, só que dessa vez ele fez uma coisa diferente. Ele decidiu enterrar a cabeça de Cindy no jardim da casa, embaixo da janela do quarto da mãe. Ele enterrou com os olhos para cima. Ele disse que fez isso porque a mãe dele gostava que as pessoas olhassem para ela e Cindy estaria ali para isso. Bem bizarro, né? E o relacionamento dele com a mãe só ia de mal a pior. Mesmo ele adulto, ela ainda continuava colocando ele para baixo, dizendo que ele era estranho, esquisito, que ele nunca ia arrumar uma mulher que amasse ele e que quisesse formar uma família com ele. Aquelas coisas só alimentavam cada vez mais o ódio que ele sentia por ela. Os desaparecimentos começaram a chamar a atenção dos investigadores, principalmente pelo fato da maioria das garotas serem universitárias.
A polícia então alertou a população para que não pegassem carona com estranhos e que as universitárias só deveriam entrar em carros com adesivos da instituição. Mas o que os investigadores não sabiam era que a mãe de Ed era funcionária da instituição, ela era assistente administrativa e por esse motivo o carro dela tinha um adesivo e não foi difícil para Ed arrumar um adesivo para o seu próprio carro. Então, em fevereiro de 1973, as próximas vítimas de Kemper se chamavam Alice Ellen Liu, de 20 anos, e Rosalinda Thorpe, de 23 anos. Elas também eram universitárias. As duas garotas foram mortas a tiros e, detalhe, Ed sempre recolhia os cartuchos, do local e também tirava bala por bala da cabeça das suas vítimas para dificultar o reconhecimento da arma usada. Outro detalhe, ele também tinha mania de cortar a cabeça das suas vítimas e assim ele descartava o corpo em um lugar diferente da cabeça e não foi diferente de Rosalinda e Alice. Ele fez a mesma coisa e descartou o corpo das jovens em florestas diferentes. Uma coisa que dificultou muito a polícia chegar até Kemper é que no mesmo período em que ele estava atuando na região, tinham mais 2 serial killers sendo procurados também, que eram John Fraser e Herbert Mullis. Na noite do dia 20 de abril de 1973, a mãe de Ed chegou em casa e os dois começaram a brigar. Então, depois da briga, ela foi dormir, deitou na cama e Ed ficou na porta olhando para ela. Aí ela falou assim pro filho: vai ficar aí a noite inteira me olhando? Ele respondeu que não, deu boa noite e foi para o quarto dele. Mas ele não dormiu. Ele ficou acordado até 4, 5 horas da madrugada. Então pegou um martelo e atacou a mãe na cabeça. Depois decapitou ela e praticou sexo com a cabeça dela. Após isso, ele usou a cabeça dela para brincar e acertar dardos. Ele ainda arrancou a língua e as cordas vocais dela e jogou naqueles trituradores de pia usados nos Estados Unidos para triturar restos de comida. Vocês sabem, qual é? Em depoimento, ele disse que jogou a língua dela e as cordas vocais dentro do triturador, mas o aparelho ficava só voltando, não queria triturar. Aí ele disse que pensou assim: viu? Nem o triturador te aguenta. Depois de tudo isso, ele escondeu o corpo da mãe no armário, ligou para a melhor amiga dela, chamada Sally Hallett, de 59 anos, e disse que a mãe dele estava convidando ela para jantar e depois assistir um filme. Ao chegar na casa, ela foi morta, ele teve relações sexuais com o corpo, depois escondeu no closet e após desmembrou. Quase 3 dias depois, no dia 23, ele decidiu que queria fugir, pegou o carro, dirigiu por mais de 18 horas seguidas até chegar no Colorado. A essa altura, ele percebeu que a polícia jamais iria descobrir que ele era o responsável pelos assassinatos, até porque, além dele, já tinham 2 serial killers, atuando na região e na mesma época, sem contar que ele era bem próximo, bem amigo dos policiais, e com certeza ele seria a última pessoa que a polícia desconfiaria. Foi então que ele decidiu ligar para a polícia e confessar os crimes, mas ninguém acreditou nele e chegaram até mesmo a rir. Foi então que ele pediu para falar com um policial que ele conhecia pessoalmente e só assim, depois de contar detalhe por detalhe, incluindo onde os restos mortais estavam, que finalmente acreditaram nele. Ele foi preso, confessou tudo e os detalhes eram tão mórbidos que os seus advogados tentaram pedir inocência por insanidade. E durante a custódia, Kemper tentou se matar 2 vezes. Ele chegou a pedir a pena de morte por seus crimes, mas a pena de morte havia sido suspensa na Califórnia em 1972. E ao invés disso, após 5 horas de deliberação, os jurados chegaram ao veredito, considerando Edmund Emil Kemper III culpado de assassinato em 1º grau nos 8 assassinatos e recebeu 8 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele disse que depois que matou a mãe, toda a raiva que ele sentia acabou e foi então que ele decidiu se entregar, porque aquilo tinha que parar, já tinha que ter um ponto final. E disse também que a polícia só conseguiu pegar ele porque ele ligou, confessou e se entregou.
Caso contrário, ele jamais descobriria que ele era responsável pelos crimes. Depois de ser preso e agir como se estivesse reabilitado, Ed Kemper se tornou uma importante fonte de informações para o FBI. Nas diversas entrevistas, Kemper explicou que considerava estar por trás das suas atitudes. Seus depoimentos foram essenciais para o desenvolvimento do método utilizado até hoje pelas autoridades e até para a prisão de outros criminosos, como é mostrado na série Manhunter. Hoje ele está com 67 anos e permanece preso na prisão de segurança máxima de Folsom. Na prisão, ele é considerado um prisioneiro modelo que não se envolve em brigas com outros detentos e que faz todas as suas funções perfeitamente. Dentre as atividades que desempenha no presídio estão o agendamento de consultas com psiquiatras para os detentos, tradução de livros para o braille e a confecção de copos de cerâmica. Na sua última audiência de condicional, ele se recusou a ir e pediu para que seu advogado fosse até lá e dissesse algumas palavras. Seu sentimento é de que ninguém jamais vai deixá-lo sair daqui e ele está feliz. Ele apenas está feliz com sua vida na prisão. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Vocês viram que é um caso bem complexo, né? Na minha opinião, Ed Kemper é um dos serial killers mais interessantes, que querendo ou não ajudou aí nos estudos, né, pra gente conhecer os modos operantes dos serial killers ativos aí na sociedade. Alguns de vocês já tinham pedido para que eu trouxesse, né, o caso dele aqui pro canal, só que eu precisava estudar porque é muita informação. Fiz isso e trouxe para vocês. Não esqueçam de deixar o like, deixar o comentário aqui, tá? Se inscrever se não forem inscritos, deixa aqui o que vocês acharam do caso, deixem aqui o que vocês acharam do Ed Kemper, tá? Que eu vou gostar muito de ler. Então esse foi o caso de hoje, não falem com estranhos, não peguem carona com estranhos e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!